Oi, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um dia da nossa oficina Ritmos da Periferia em Libras. A nossa reunião está sendo gravada e nos outros encontros que tivemos, aprendemos duas canções, né, que foram dois funks mais antigos. E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a Libras, né? Sobre a história da Libras, como que aconteceu, como que a Libras, quem que é o surdo na sociedade, o que nós, né, precisamos aprender para nos comunicarmos, para fazermos parte da comunidade surda. Eu vou fazer uma apresentação da tela e vou falando aqui com vocês. Só um minutinho. Então, compartilhando, hoje a gente vai falar sobre inclusão social e Libras. Bom, abrindo um pouco falando sobre o que é a inclusão social, a inclusão social nos diz, é o ato de incluir na sociedade categorias de pessoas historicamente excluídas do processo de socialização. Exemplos desses grupos, né, que foram excluídos, que fazem parte que foram excluídos desse processo de socialização, são pessoas negras, né, lembrando também que amanhã, dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, povos indígenas, pessoas com necessidades especiais, LGBTQI+, pessoas em situação de vulnerabilidade social ou de vulnerabilidade socioeconômica. Romeu Kazumi Sasaki foi um historiador que nos diz: inclusão social é um processo bilateral no qual as pessoas ainda excluídas e a sociedade buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para todos. Aqui a gente tem alguns exemplos dos grupos, né, que eu falei que são os grupos mais afetados pela inclusão social. Povos indígenas, né, que a gente está vendo aí acontecer uma coisa, na verdade, não é de hoje, né, um fato histórico horrível, que são as demarcações de terras. Os povos indígenas estão perdendo as terras que são por direito deles, né, e toda essa atrocidade que anda acontecendo. Também negros, né, de origem africana, mais uma vez falando sobre amanhã ser o Dia da Consciência Negra, onde pessoas estão na luta, né, por seus direitos, por visibilidade, principalmente as pessoas da periferia, né, são muito, muito descriminalizadas. Deficientes físicos e deficientes mentais, portadores de comorbidades neurológicas e portadores de necessidades especiais. Bom, nesse grupo aqui a gente encaixa, né? A gente fala sobre os surdos também estão inclusos nesse grupo. E acontece que muitas pessoas, né, que têm algum tipo de deficiência, por exemplo, hoje ela não pode ser excluída se ela vai entrar, por exemplo, numa escola. A escola não pode negar essa pessoa, né, o direito de ter esse aluno, de acolher esse aluno. Só que essa escola ela também precisa estar preparada, porque se só acolher um aluno, colocar ele na sala de aula e não dar o suporte necessário para ele não está fazendo parte desse processo de inclusão. Os grupos também de LGBT e grupos de pessoas de baixa renda. Como no grupo LGBT, né, é uma luta aí constante que esse grupo enfrenta, né, de ter respeito, né, que é o mínimo, de ter respeito, de serem aceitos. O que a gente vê são mortes, né, estamos falando de mortes, estamos falando de fatores muito importantes, e esse grupo está na luta, nós precisamos também da visibilidade, precisamos acolher, né, precisamos fazer parte. E o grupo de pessoas de baixa renda, como por exemplo, as pessoas de baixa renda, elas não têm as mesmas oportunidades, né? Quem mora aqui na periferia não tem as mesmas oportunidades que quem mora lá no centro, né? Aqui em Goiânia, quem mora no setor marista. Só para a gente conseguir ir para uma escola, por exemplo, uma escola como a que eles frequentam, são 2 horas de ônibus, 2 horas e meia. Então,
esse grupo de baixa renda também não faz parte desse processo. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a história da Libras. Bom, na Grécia, as pessoas que nasciam surdas também eram consideradas mudas, não eram capazes de raciocinar. Assim, não tinham direitos, eram marginalizadas e muitas vezes condenadas à morte. Bom, como que sabia, né, que hoje, como que funciona esse processo para saber se uma pessoa é surda ou não? Hoje, quando o bebê nasce, já tem o teste de orelhinha, onde são feitos alguns exames, que funciona assim, a criança tem que ser ainda bebê, né, vai dormindo no sono profundo, ela tem que chegar no consultório nesse sono profundo, e lá, numa sala com isolamento acústico, são feitos alguns testes, toca alguns instrumentos, né, para ver se a criança acorda, deixa cair alguma coisa que faça muito barulho, faz um som na direita, um som na esquerda, para ver se o bebezinho, né, se o olho, se ele procura esse som. Então é feito dessa maneira. Há muito, não precisa ser nem há muito tempo atrás, não. Há 20 anos atrás, não tinha. Era quando as crianças cresciam, né? E as mães começavam a perceber que a criança não acordava com uma buzina, não acordava com algo caindo, e aí esse responsável acabava levando essa criança até o hospital para saber, né, qual era o problema. Isso acontecia também na época da Grécia Antiga. Então, o que acontece? Essas pessoas que eram consideradas, essas pessoas que eram diagnosticadas com surdez, quando ainda pequenos, a maioria das vezes, eles cavavam buracos e enterravam essas crianças e pisoteavam essas crianças até a morte. Também jogavam essas crianças nos rios, né? E os que conseguiam sobreviver eram condenados a trabalho escravo para o resto da vida. As mulheres surdas eram violentadas, estupradas, e quando elas tinham filhos, os filhos eram retirados delas, elas não tinham direito de educar, de cuidar desses filhos, porque elas não ouviam. Então, se não ouviam, elas eram consideradas incapazes, porque eles achavam que as pessoas surdas eram mudas, né? Então, se você não fala, se você não se expressa de forma oral, então você não raciocina, você é um deficiente mental, tem algum problema e não consegue e não tem como viver dentro da sociedade. Em Roma, os surdos não podiam exercer seus direitos básicos de cidadãos, como casar, receber herança, votar. Né? Para a Igreja Católica, eram criaturas castigadas por Deus e sem alma. Então, a Igreja Católica considerava, né, porque um dos ritos da Igreja Católica é se confessar os seus pecados para o padre. Se você não sabia confessar oralmente para o padre, então você não tinha alma. Você não tinha como ser o padre te ouvir, perdoar os seus pecados em nome de Deus. Então, você era uma criatura sem alma. E sobre os direitos, né, o que aconteceu? Por uma questão de interesse mesmo, de interesse financeiro, as famílias que tinham mais poder aquisitivo, elas faziam o quê? Tem o filho, então era passado, esse filho casava com, a maioria das vezes, com alguém da família, né, para manter o dinheiro ali circulando dentro da família, e ele recebia, depois que os pais morressem, ele recebia a herança. Se era um filho surdo, ele não podia casar, ele não podia votar, não podia receber essa herança, como que ia ficar o futuro dessa família, né? Como que ia ficar os bens dessa família? Então, as famílias que tinham mais poder aquisitivo, elas começaram a pesquisar em busca de pessoas que se interessavam pelo assunto da surdez, né? Para ver o que podia ser feito, justamente para que essa herança, né, não fosse perdida. Mas isso aconteceu, né, como eu falei, para as pessoas que tinham condições financeiras. Para os pobres, realmente era morte, era trabalho escravo. Esse primeiro homem, ele foi Ponce de Leão. Ele foi um monge beneditino e ele fez um voto de silêncio e ele usava sinais para se comunicar. Ele foi para o mosteiro e aí ele fez esse voto de silêncio que ele não iria nunca mais falar. Só que as pessoas não conseguem ficar sem se comunicar. A comunicação ela é necessária, é inevitável. Então ele começou a usar alguns gestos, alguns movimentos, né, que não eram ainda
a língua de sinais concreta, toda estruturada, eram mais gestos mesmo. Nesse mesmo mosteiro onde ele ficou, outros dois padres, outros dois monges, né, que eram irmãos e surdos, foram para lá também. E aí lá eles começaram então os três a criar alguns gestos, algumas maneiras para se comunicar com as outras pessoas. Após a descoberta de que a escrita não estava relacionada à audição de palavras, o padre espanhol Juan Pablo Bonet criou o alfabeto manual. Então, começou a entender por exemplo, Ponce de Leão, ele estava junto com esses dois monges e começou a perceber que existia ali, né, uma forma de raciocinar, que era possível se raciocinar, que tinha alguns sinais que diziam alguma coisa, e isso foi se expandindo, até começar a entender, né, e a descobrir que não é eu ouço e eu consigo raciocinar e eu consigo escrever. Não, né? Quem não ouve também consegue. Então, Juan Pablo Bonetti criou o alfabeto manual, que não é o alfabeto que nós temos hoje. Lembrando que a língua brasileira de sinais, ela não é universal. Em cada estado, em cada país, existe uma língua de sinais. Aqui no Brasil, existe a língua brasileira de sinais. Em Portugal, existe a LGP, Língua Gestual Portuguesa. Nos Estados Unidos, a ASL, que é a Língua Americana de Sinais, e assim sucessivamente. O professor Charles Michel Delepé defendeu o uso da língua de sinais em detrimento do oralismo, ficando conhecido como o pai dos surdos. Ele foi a figura mais importante na história da Libras, né, na história do surdo. Porque ele falou, olha, gente, é possível, né, que o surdo oralize do jeito que todo mundo quer, porque o surdo ele era obrigado a oralizar, mas ele também pode usar esses sinais, a gente pode caminhar de maneira, né, junto à oralização e também à língua de sinais. Em 1878, aconteceu o primeiro Congresso Internacional de Surdos Mudos em Paris. O que é esse Congresso Internacional? Reuniu-se pessoas de vários lugares, né, de vários países, para estudar como que esse sujeito surdo seria educado, qual que era a melhor maneira de alfabetizar, de ensinar esse surdo. Em 1880, houve o segundo Congresso Mundial de Surdos Mudos em Milão. Nesse congresso, somente uma pessoa surda participou e não teve direito ao voto. Então, eles falaram, olha, esse jeito aí do surdo usando esses gestos não está dando certo, não está aprendendo, não. Ele precisa oralizar, ele precisa aprender a falar. E aí, essa pessoa surda que estava lá, ela não pôde votar porque os ouvintes que estavam ali reunidos acharam que seria o melhor, que eram eles que achavam que seria o melhor. E a partir de então, os surdos eles foram proibidos de fazer qualquer tipo de sinal ou gesto. E eles tiveram suas mãos amarradas, eles apanhavam. Então, o que aconteceu? O surdo não estava conseguindo. Lembrando que eram surdos do sexo masculino, porque as mulheres não estudavam, não eram permitidos participar, né, estar presente na escola nessa época. Então, os surdos começaram a perceber assim: olha, tem uma pessoa falando, não estou entendendo, não posso usar minhas mãos, apanho. Então, houve uma grande evasão escolar e os surdos começaram a trabalhar, então, nas construções civis na época. No século XX, foi utilizado um novo método de ensino, né? Eles perceberam que saiu muito surdo da escola, não estava dando certo, a gente precisa pensar aqui, vamos ver o que é melhor. Então, a gente vai trabalhar com comunicação total, que foi criado para educar através dos sinais e oralmente ao mesmo tempo. Então, dava para utilizar alguns sinais, utilizar alguns gestos, mas o surdo ainda continuava sendo obrigado a oralizar. Atualmente, usa-se o bilinguismo, que é o ensino por meio da língua de sinais, que é a L1, né, do surdo, que é a língua materna, e a L2, né, que aqui no Brasil é a língua portuguesa. Explicando melhor essa L1 e L2. O surdo, a língua materna dele, que é a primeira língua, a língua 1, conhecida como L1, é a Libras. E a L2, que é a língua 2 dele, é o português. No meu caso, que sou ouvinte, a minha L1 é o português, a minha L2 é a Libras. Então, hoje a gente utiliza esse meio de ensino. Surdos no Brasil.
Instituto Nacional de Educação de Surdos, conhecido como INES. Fundado em 1857 por iniciativa do professor francês Rouet, com o nome de Colégio Nacional dos Surdos Mudos, era uma instituição destinada ao ensino de surdos do sexo masculino. No seu percurso de quase 2 séculos, o Instituto respondeu por outras denominações, sendo que a mudança mais significativa deu-se no ano de 1957, que foi a substituição da palavra mudo pela palavra educação. Então, desde 1957, o surdo não é chamado mais de surdo-mudo. Ele é apenas surdo, não existe mais esse termo mudo. O INES, ele fica localizado lá no Rio de Janeiro, ainda é uma das instituições que é a maior referência em educação de surdos, foi a primeira aqui no Brasil. Lá, hoje tem ensino fundamental, médio, superior, tem pós-graduação, mestrado, doutorado, curso básico de Libras, curso de intérprete de Libras. Então, o INES, ele abrange toda essa comunidade, né? Na época, só quem podia frequentar o INES também ainda eram os homens. Só depois de muito tempo que a gente teve esse reviravolta na história, as mulheres, né, puderam participar também. Identidade e cultura surda. Cada um de nós possuímos uma identidade pessoal e cultural. Somos seres únicos e vários ao mesmo instante. Seres únicos porque existem características particulares de cada indivíduo que mostram sua singularidade, e vários pelo fato de estarmos inseridos em cultura onde absorvemos ideias, pensamentos, conceitos, sentimentos, dúvidas e reflexões, e construímos nossa própria representação no mundo enquanto pessoa. O compartilhar dessas riquezas absorvidas na estrada contínua da criação da identidade de uma pessoa mostra que com a interação forma-se uma identidade mais rica socialmente e culturalmente. Todos nós, então, temos a nossa cultura, nós ouvintes temos a nossa própria cultura, os surdos têm a cultura deles, no Brasil temos uma cultura, fora do país, né, um outro país tem também a sua cultura. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas identidades surdas. Segundo o autor Perlin, ele classificou elas, né, cada uma identidade de uma forma, a gente vai comentar algumas delas aqui. Identidades surdas flutuantes. Esses surdos não têm contato com a comunidade surda, seguem a cultura ouvinte, identidade de ouvintes, buscam a oralidade, não se identificam como surdos e utilizam a tecnologia da reabilitação. A maioria desses casos, né, das pessoas surdas que têm essa identidade surda flutuante, em sua grande maioria, são de família onde todas as pessoas são ouvintes. Então, tem essa busca constante, né, por cirurgias, aparelhos, vários e vários métodos que possa voltar a ouvir. Então, não tem interesse pela Libras, não aceita a língua de sinais. Quando tem um caso, por exemplo, desse surdo, ele está numa escola, tem muita dificuldade, né, quando tem um intérprete também da língua de sinais. Identidades surdas híbridas são surdos que nasceram ouvintes e por algum motivo ou doença ficaram sem audição. Usam a língua oral ou língua de sinais. Aceitam-se como surdos. A escrita segue a estrutura da Libras. Usam tecnologia diferenciada. Bom, em muitos casos da surdez ainda na gestação que acontece com o bebê, ele ou é hereditário, né? Se os pais são surdos, alguém da família, ou na maioria das vezes acontece por alguma doença. Antes acontecia muito com a meningite, né? Ela chegava de forma muito sutil, silenciosa, não fazia tão mal para a mãe e ocasionava na surdez dessa criança. Tem também casos, né, de alguma doença e essa pessoa ficou surda na infância ou vai ficando surda depois de adulto, né? Enfim. Identidades surdas embaçadas. É a representação estereotipada da surdez ou desconhecimento da surdez como questão cultural. Não usam a língua de sinais, não conseguem compreender a fala, são tratados como deficientes, muitos são aprisionados pela família e há um desconhecimento da cultura surda. Acontece muito demais, principalmente na periferia.
O que acontece muito são pessoas que consideram o surdo, né, assim, nossa, coitado, ele é surdo, não vamos deixar ele sair, trabalhar, viver a vida. E a gente vê muitos surdos aí na fase adulta da vida, adulta mesmo, de 30 e tantos anos, 40 anos, que não puderam, né, ter essa liberdade, não puderam viver, porque tem a família que, como diz aqui no texto, né, que acaba aprisionando. Por medo de acontecer algo, né, com medo do desconhecido, acaba que acontece muito isso, né, gente? Infelizmente. Bom, agora nós temos aqui também identidades surdas de transição. Esses surdos viveram em ambientes onde se afastaram da comunidade surda, ficaram sem contato com os demais. Vivem essa transição de uma identidade ouvinte para uma surda. Há uma desouvinte,zação. É a transição da comunicação visual oral para a visual sinalizada. Bom, então, esses surdos não tiveram contatos com outros surdos, que pode ocasionar nessa identidade surda de transição, né? Eu sou surdo durante muito tempo, mas eu sou surdo sem conhecer a comunidade surda, sem participar de um CAS, que é Centro de Atendimento aos Surdos, sem fazer parte de uma associação de surdos, e aí acontece essa transição. Identidades surdas de diáspora divergem das identidades de transição, que passam de um estado para o outro, de um grupo surdo para o outro. São surdos que vivem a mudança de um país para outro, de um estado para o outro. Então, como eu falei, né, a Libras ela não é universal. Então, às vezes tem um surdo aqui de Goiânia que vai lá para o Rio de Janeiro. Aí vai ter alguns sinais que são diferentes. Tem esse surdo que é do Brasil e vai para os Estados Unidos, é completamente diferente. Então, acontecem essas identidades, surdas de diáspora. E, para finalizar, nós temos aqui identidades surdas intermediárias, que apresentam surdez leve a moderada. Valorizam o uso do aparelho auditivo, procuram treinamentos de fala e não aceitam intérpretes da língua brasileira de sinais. Buscam tecnologia para treinos de fala, não aceitam intérpretes da língua de sinais, identificam-se como ouvintes e não participam da comunidade surda. Então, como eu já falei, esse aqui também é essa identidade intermediária. Acontece da mesma forma, onde esse surdo, ele não quer, ele não aceita, né, a língua brasileira de sinais, ele tem essa dificuldade de adaptar, essa dificuldade de aceitar. E lembrando que nenhuma dessas identidades a gente tem o direito de falar, mas ele está errado. Você é surdo, você tem que aprender. Não cabe a nós, né? Isso faz parte de um processo, de um acompanhamento com o Centro de Atendimento ao Surdo. Isso acontece com muita calma no tempo de cada pessoa. Agora, eu quero compartilhar um vídeo aqui para a gente poder refletir. Só um minutinho. Bom, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Esse é um vídeo que eu gosto de trabalhar em todas as minhas aulas. Tem esse tema sobre inclusão social e Libras, que ele fala de forma muito clara, um vídeo produzido por pessoas surdas, principalmente pelo Gabriel Isaac, né, que ele é um digital influencer surdo, e ele traz muito para a gente a realidade de como a pessoa surda se sente, de quais são os seus sentimentos, e principalmente nos faz refletir. Então, eu vou tirar aqui meu fone e vou compartilhar minha tela para que vocês possam ouvir. Uma janela. Não é uma janela. A tela inteira. Peraí, gente. Uma guia da internet. Compartilhando.
Deixa eu só tirar a legenda em inglês. Sou uma pessoa? Sou um ser humano? Você me vê como alguém diferente? Talvez tenha me esquecido. Ou será que eu sou invisível? Não faço parte da sociedade? O que eu sou para você? Lembre-se que eu sou um ser humano igual a você. Sou uma pessoa. Eu estou aqui. Estamos espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Estamos em todas as partes e muitas vezes vocês nem percebem. Cada um escrevendo suas próprias histórias e aprendendo coisas novas. Tendo suas próprias experiências e conhecimentos. Somos indivíduos, como você, como qualquer ser humano. E como todos vocês, temos personalidades diferentes. Ficamos felizes. Ficamos tristes. Nos apaixonamos. Nos divertimos. Sentimos medo. Sentimos ódio. Sentimos raiva. Sofremos. Sentimos solidão. Temos sentimentos. Temos uma comunidade com cultura, nossos costumes e identidades. Somos. Não somos pessoas que conversam com mímicas ou com gestos. Não somos apenas pessoas que se comunicam com as mãos. Somos muito mais além disso. Libras é a minha língua. Minha língua. Libras é a nossa língua e não uma piada. Por que seria? As pessoas pensam que Libras é uma piada, mas não é. Ela tem um passado de luta, quando suas tinham as mãos amarradas e eram obrigadas a oralizar. Castigados com palmatórias se usassem as mãos para conversar. Mas hoje as coisas são diferentes. Conseguimos ultrapassar alguns obstáculos. E o direito de usar a Libras é a nossa maior conquista. Agora queremos o nosso espaço. Temos a nossa identidade e cultura. Mas ainda precisamos conquistar nosso lugar na sociedade, pois queremos fazer parte dela também.
Queremos ter acesso à informação, às fontes de cultura e de entretenimento. Queremos saber o que está acontecendo no mundo e também queremos mostrar nosso próprio mundo. Queremos um futuro em que nós sejamos como todos, sem diferenças ou preconceitos, pois acima de tudo, somos seres humanos, somos iguais. Queremos preservar a nossa língua, nossa história e o nosso valor. O mundo precisa de mais amor. Transmita amor e receba amor de volta. Só assim conseguiremos fazer com que o mundo tenha paz, respeito e igualdade. O amor transforma tudo. Eu quero um futuro melhor. O mundo precisa de mais empatia. Imagine se o mundo todo fosse surdo. Reflita. Bom, então voltamos. É muito importante que a gente possa refletir, né? Hoje, para nós ouvintes, muito tranquilo, é muito cômodo, né? Porque as pessoas que a gente conhece, a maioria da sociedade, todo mundo é ouvinte, a gente sabe se comunicar. Mas quando eu me coloco no lugar da pessoa surda, eu me sinto assim, saindo aqui do meu país, né? Eu que não falo nenhuma língua estrangeira, saindo do meu país e indo para um país onde todo mundo só fala um idioma e eu não consigo falar, eu não consigo entender, eu não consigo me expressar. O que acontece muito, as pessoas falam assim, nossa, o surdo é muito nervoso. Uai, gente, quando a gente não consegue se comunicar, né, fica muito difícil, dá esse certo desespero, esse certo nervosismo. Então eu me coloco nesse lugar, né, de sair da minha zona de conforto. Então é o que eu convido vocês a fazerem hoje, a refletir, a pensar o que eu posso fazer, né? A Libras, ela vai me ajudar a ser uma pessoa melhor. A Libras, ela vai me ajudar a fazer parte desse processo de inclusão na prática, né? Porque, precisa incluir, precisa ter um intérprete, mas e eu? Eu estou fazendo esse trabalho? E aí, para finalizar, eu quero, deixa eu até abrir aqui no outro computador, a gente já aprendeu na outra aula o alfabeto em Libras, né? Mas eu quero passar novamente para quem não pôde participar, né, da primeira aula, para que a gente possa fazer um exercíciozinho, né, básico depois. Então, a gente vai passar aqui mais uma vez o alfabeto, que é onde tudo começa, quando eu consigo falar quem eu sou, quando eu consigo perguntar sinais de palavras que eu não conheço. Então, vamos lá. Alfabeto manual. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U, V, W, para cima, X, Y, Z e o C cedilha. Então, se você tiver alguma dúvida, volta um pedacinho desse vídeo novamente. E eu quero convidar cada um de vocês a escolher 5 palavras para fazer a datilologia, que se chama, que é quando eu faço essa soletração utilizando as minhas mãos. Se chama datilologia. Para que você possa fazer um vídeo fazendo a datilologia dessas 5 palavras. Pode tirar o áudio do seu vídeo para a gente começar a treinar e tenta não fazer com a boca. Por exemplo, vou fazer a palavra amor. Amor. Não precisa, porque aí a gente acaba que a gente começa a fazer leitura labial. Então, escolham essas 5 palavras, por exemplo. Eu utilizei a mesma palavra, né, que foi a palavra amor, mas sem usar a minha boca para fazer essa oralização. Então, escolha 5 palavras, faça a datilologia dessas 5 palavras, grava um vídeo e manda para a gente lá no nosso grupo de estudos, para a gente poder treinar, para a gente poder avaliar. E eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula de hoje. Se tiver alguma dúvida, pode falar comigo, pode me chamar lá no grupo, pode me perguntar. Se precisar de material também, eu mando para vocês o material dessa nossa aula de hoje. E no mais, eu agradeço muito a atenção de cada um de vocês e eu espero vocês na próxima aula. Então, beijinhos, abraços e boa noite.